Olá, meu nome é Theo Medrano e este é o podcast 6 por meia dúzia, o podcast que não leva a lugar algum. Bom, gente, primeiro de tudo quero dizer que a gente tem um Instagram agora, chama SPMD _podcast. A imagem, a foto do perfil é a que eu uso aqui também, o 6 por meia dúzia vermelhinho lá, com as pessoinhas em preto. E nos sigam lá, me sigam lá, na verdade, pra ficar por dentro das coisas. Claro, eu ainda vou continuar postando as informações por enquanto no meu perfil pessoal, mas à medida que for crescendo eu tô querendo distinguir uma conta da outra, sabe? Não deixar associado assim. E hoje, quinta-feira, eu estou pensando em fazer um teste, assim. Eu vou fazer um episódio mais curto, falando aqui sozinho. E aí vocês me dizem o que vocês acham, depois entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde desejarem. E deem um feedback de vocês, que é muito importante, tá? Porque eu realmente não sei o que vocês vão achar disso aqui. Eu tô sem roteiro, sem nada. Mas eu vou contar mais ou menos como foi a ideia de criar esse podcast. Bom, tudo começou, né? Quando eu tava prestando vestibular pra Unesp, passar em Geografia, aqui no interior, em Presidente Prudente, cidade da minha namorada, onde eu tô passando a quarentena, né? E acabou acontecendo que eu passei na primeira fase, fui muito bem, mas na segunda fase eles acabaram prorrogando, né, a segunda fase por conta da pandemia por tempo indeterminado. Isso era para ter acontecido dia 28 de fevereiro, a segunda fase, e agora a gente já está no dia 21 de abril e ainda não tem nem data para quando vão remarcar. E aí eu tava aqui na casa dela, sem nada pra fazer, o dia inteiro, assim. E essa vontade de trabalhar com podcast ou audiovisual mesmo, assim, essas coisas de edição, vídeos e tudo mais, sempre foi uma vontade que eu tive, assim, mas eu sou muito envergonhado e nunca levei pra frente. Até que eu e a Maria, a gente teve uma leve conversa, assim, sobre a minha vida e tal. Eu tava entrando numa fase meio pra baixo, assim, sabe? Sem saber o que fazer, fazia todo dia as mesmas coisas, não tava tendo muita vontade de fazer nada, assim. E aí ela falou, cara, amanhã você vai correr atrás dessas coisas aí, vai começar a pesquisar e não tem desculpa, sabe? Tipo, quando a Maria fala comigo, eu fico com um pouco de medo, não vou dizer que não. E foi isso, assim, comecei a pesquisar e aí surgiu a ideia, na verdade, eu tava conversando com a Maria, né, sobre tipo, o que eu vou falar e tal. Primeiro eu queria falar sobre casos criminais, que às vezes a gente acompanha uns vídeos no Instagram, não, no YouTube, né, o Freak TV, que eles falam sobre casos criminais, e eu acho muito interessante alguns, porque é muito bom as pessoas se informarem sobre essas coisas para evitar de passar por isso, sabe? Porque os casos que eles apresentam, eu já tô entrando aqui, já tô meio desviando um pouco do assunto, mas eles apresentam uns casos que são muito parecidos um com o outro, sabe? E, tipo, tem de monte acontecendo isso no mundo. E depois que eu vi aquilo, tipo, eu já sinto, tipo, já percebo algumas coisas assim que eu sei que eu não posso me envolver, sabe? Porque pode ser um caso desses e tal. E aí eu tava com essa ideia de trazer isso, né, pra informar mais as pessoas. Mas não sei se caberia muito a mim fazer isso aqui agora. E aí, como eu tava prestando pra geografia, e é algo que eu gosto muito também, eu pensei em fazer um podcast
contando histórias de cidades, de rios, que eu acho muito interessante. E fazer um podcast sobre isso, sabe? Mas aí a Maria falou, eu não sei se vai ser uma boa ideia, acho que o pessoal não vai gostar muito. E aí ela deu a ideia de entrevistar pessoas comuns, assim, sabe? E ela deu até o nome, tipo, conversas aleatórias com pessoas comuns. Perdão. E aí eu fiquei pensando assim, parece legal fazer algo sobre assim, tipo, mostrar a visão de mundo das pessoas. E não é uma pessoa, sei lá, um cantor, sabe? É um padeiro às vezes, ou um cara que trabalha no RH de uma empresa, não sei. E ver o que elas pensam do trabalho delas, né? Tipo, como isso agrega no mundo e tal. Porque às vezes a gente não tem muita noção da importância do trabalho dessas pessoas, sabe? Desculpa, eu bati aqui na mesa. E aí chegou aqui, na hora que eu fui começar, tipo, descrever meu podcast pra fazer o piloto, comecei a pensar, acho que eu posso fazer um pouco mais que isso, sabe? E aí veio a ideia de fazer um bagulho mais despojado, assim, um bagulho, como a minha amiga falou hoje, um bagulho mais genuíno, entre uma conversa entre duas pessoas, assim, e vendo o que vai levando. Tipo, claro, eu tenho roteiro, eu faço um roteirinho bem simples, assim, pra conversar com a pessoa, pra, tipo, ter uma estrutura, sabe? Mas as conversas, assim, elas sempre vão levar... Sempre não, né? Da primeira entrevista que eu fiz, ela foi levando pra umas áreas que eu não tava pretendendo falar, sabe? Tipo, falei sobre a Unesp, falei sobre os trabalhos com dinheiro público que a Unesp faz, um monte de coisa, assim, que eu não tinha notado nada, sabe? Foi na hora. E, tipo, essa ideia eu acho que é muito legal, assim. E também queria trazer esses quadros de quinta-feira, falando sozinho, assim, expondo uma ideia minha, que às vezes eu penso, às vezes eu penso umas coisas sobre palavras, assim, onde eu posso até falar sobre abobrinha, que eu tenho um pensamento muito legal, mas não sei se vocês vão gostar. E aí, hoje eu fui gravar, fiquei meio tipo, será que eu gravo mesmo sobre isso? Até tinha desistido, mas aí voltei atrás. E, sei lá, eu acho que é bom também, porque eu sempre fui uma pessoa meio com dificuldade de falar, sabe, de me expressar. Sempre gaguejei muito, sempre gaguejo muito. E talvez isso ajude. Bom, e é basicamente isso, assim, e o nome, 6 por meia dúzia, ilustra exatamente o que é o podcast, sabe? Não vai mudar nada, assim, na sua vida, eu acho, necessariamente, sabe? É só mais uma conversa do cotidiano que foi mais aprofundada. É isso que eu quero trazer. E, enfim, esse foi o episódio de hoje. Falei por 8 minutos, foi bastante. Nos sigam nas redes sociais. Eu vou acabar assim, eu tô aprendendo ainda essas coisas, hein? Nos sigam nas redes sociais. SPMD_podcast no Instagram, tá certo? É muito importante o apoio de vocês. Compartilhem com os amigos, por favor. Eu tô realmente querendo investir nisso aqui. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem. O pessoal chega pra mim no WhatsApp, tipo, começa a falar, parabéns, começou um podcast, sabe? Eu fico muito feliz com essas coisas. Meu professor veio falar comigo agora. Ele já me chamou pra participar de um outro projeto, tipo, muito legal, sabe? E, enfim, segunda-feira tem entrevista com a Georgia sobre dança. Vai ser muito legal, eu acho. Eu imagino que vai ser muito legal. E já tô marcando com algumas pessoas aí pra entrevistar. E pode sugerir ideias aí, tipo, já reclamaram do meu áudio, mas, mano, eu tô gravando com meu celular, velho, não tenho dinheiro pra comprar um microfone, saca? Mas é isso. Eu vou encerrar por aqui. Um beijo, fiquem bem, boa semana a todos. Até segunda-feira.